Olá, tudo bem? Meu nome é Natan, sou pastor da amada e bela e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz, aproveitando o melhor de Deus e estamos aprendendo que juntos somos melhores. Hoje estamos terminando uma série de estudos, na verdade é o 7º estudo, e o título hoje é O Túmulo Vazio, Valida a Cruz de Cristo, por Daniel da Silva e adaptada por pastor Natan. E gostaria de convidar você agora a participar do nosso momento de oração. Vamos orar? Quanto ao pastor Daniel, que cresceu em uma igreja fervorosa na evangelização, uma das suas marcas registradas eram os cultos ao ar livre. Não há uma esquina do nosso bairro onde eu não estivesse na minha infância e adolescência em meio a violão, acordeões, trombones, muita pregação do evangelho, a plenos pulmões, sem nenhuma amplificação eletrônica e com folhetos e mais folhetos. Gritos de guerra e convocavam para chamar a atenção dos que passavam enquanto eu orava silenciosamente e envergonhado. Sabe, Jesus manda uma chuva para eu poder ir embora. E logo embora, Senhor, não permita que nenhum dos meus amigos passe por esta esquina agora. Se eles me virem aqui no meio destes crentes berrantes, estarei perdido amanhã na escola. E ele continua o seu belo testemunho dizendo: meu senso crítico carnal foi convocado às pressas. Lá estava eu na posição oposta da minha infância e juventude, com muitas pedras nas mãos. O pregador, trajando de modo a indicar ter saído diretamente do século passado, dizia apaixonadamente: no túmulo de Elvis Presley está escrito: aqui jaz Elvis Presley. No de Elis Regina, Tiradentes, Maomé, em todos os seres humanos que já pisaram neste pó para onde todos iremos voltar, está escrito: aqui jaz fulano de tal. Exceto um túmulo, o de que Jesus Cristo Nazaré, porque o seu túmulo está vazio.
Rapidamente terminou convidando as 2 ou 3 dezenas de ouvintes a entregarem a sua vida a Jesus mediante o arrependimento dos seus pecados. Eu já havia rasgado em minha mente o diploma de parede e amassado a credencial pastoral no bolso. Quase me converti novamente a Jesus naquela tarde. A ressurreição de Cristo é o adorno final à cruz do nosso Salvador. A cruz só tem valor porque o túmulo e ela estão vazias. Quem parou na cruz estão doentes, senão mortos. Veja isso na vida de 2 dos nossos irmãos do passado e sejamos curados se for o caso. A enfermidade da mente bloqueada. Em inúmeras ocasiões Jesus havia dito aos discípulos que havia de morrer, mas que com absoluta certeza ressuscitaria. Porém, quando o mestre foi capturado, torturado, julgado e morto, ninguém foi capaz de relembrar se aquelas palavras naquelas palavras ou crerem nelas. Suas mentes estavam bloqueadas, entorpecidas pela imagem recente que havia acontecido com eles. A memória fraca, Lucas 24, 25 e 26. Não podiam se lembrar das promessas de ressurreição. Para pensar, Jeremias lutou também contra uma mente bloqueada por memória fraca que lhe trazia continuamente mais lembranças à tona. Em meio a esta aflição mental, suplicava a si mesmo e a Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, como diz Lamentações 3, 20 e 21. Sua mente não está bloqueada como resultado do mesmo mal, memória fraca? Você tem na ponta da língua as provas que sua própria vida da ressurreição de Cristo? Ainda recorda do hino, conta as muitas bênçãos? Veja se é capaz de enumerar os sinais da ressurreição na sua própria bibliografia cristã. 2. Olhos impedidos, Lucas 24, 16. A Bíblia fala que os olhos maus põem todo o corpo em trevas. No caso destes 2 discípulos, a caminho de casa, havia um véu sobre os seus olhos. O próprio Messias ressurreto estava diante deles e continuava a lamentar a sua morte. Relacionamento acorrentado ao passado. Lucas 24, 14 a 24. Os 2 discípulos só sabiam conversar sobre as tragédias ocorridas. Os 2 discípulos tinham conhecimento dos fatos e da sua importância, como diz o versículo 20. Note os termos verbais no versículo 21. O subjuntivo nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Reflete desencanto produzido pela mente bloqueada. Para você pensar, eu acho isso um dado impressionante. Notícias, confirmações, evidências, todas concordam para o cumprimento de vários sermões que haviam recebido pouco tempo antes. Mas nada parecia conseguir sequer mover para desesperança. É isso que dá a fixar os olhos num Salvador morto, crucificado. É isso que dá a viver para seguir uma religião, frequentar uma igreja, colocar o nome no livro ou incluí-lo num cadastro eletrônico. Simplesmente que seja o banco de dados de uma boa igreja cristã. Que evidência você dá de que é um discípulo de Jesus ressurreto? Não apenas um evangelho tupiniquim. Era gospel. Isso é sério. Depois de ficar extremamente clara a demência desses 2 discípulos, precisamos lembrar, é bom que fique bem claro que Jesus jamais abandona seus discípulos na escuridão. Não precisa entrar em pânico. O tratamento médico dos médicos. Uma boa vista, Jesus aparece para promover fé em seus discípulos, como diz Lucas
24:15. O próprio Jesus, que maravilha, né? Não apenas pelo caminho, mas também em sua casa. Uma boa bronca, como diz lá Lucas 24:25-26, nécios e tardos de coração. Nada substitui um bom puxão de orelha com açúcar e com afeto. É verdade, mas também com um bocadinho de força. Um belo sermão, como diz versículo 24-27, um belo gesto, Lucas 24:30. Alguns entre nós não valorizam a ceia do Senhor e o batismo com água e a altura do que o fato são. Mesmo mantendo as ordenanças no campo do testemunho, do simbolismo, devemos procurar neles uma oportunidade de externar comunhão. Jesus tem um repertório infinito de gestos provocadores da luz e fé. Saliva no barro, uma ordem ao mar, um toque em um leproso ou em um morto, um colo para uma criança, um atraso sem explicação aparente, etc. Serão sempre gestos curadores, promotores de fé, visão espiritual. Eu quero concluir da seguinte forma: olhos abertos e coração ardente. O que mais um cristão precisa para manter-se no caminho estreito que conduz à salvação? Só um Jesus vivo como o nosso é capaz de efetuar milagres como este em almas tão escurecidas por mentes tão adoecidas quanto as nossas, maculadas pelos efeitos do pecado. Notou os sinais práticos da ressurreição nestes dois discípulos? Olhos abertos, Lucas 24:31. Os discípulos nem precisavam mais da presença física do Mestre para nele crer. Fogo no coração, versículo 32. As emoções fazem parte da verdadeira vida cristã. Não sou eu o fundamento e alicerce, mas faz parte chorar, sorrir, ajoelhar-se, dobrar-se, levantar a voz, aquietar-se longamente, tremer, pôr o rosto em pó. Há expressões emocionais por toda a Bíblia. Prazer nas Escrituras, versículo 32, Salmo 1:2. Prazer e disposição para celebração de crente nessa ressurreição. A pergunta final é: você crê na ressurreição de Cristo? Aqui estamos terminando nossa série de estudos da cruz de Cristo. Espero francamente que tenha sido de grande valia para a sua vida. Meu conselho: se há alguma dúvida, reveja os vídeos onde surgiu dúvida. Procure os versículos supracitados e analise com calma. Infelizmente, o tempo é algo que joga contra nós. Não posso fazer vídeos muito longos para não cansar vocês, mas tenho convicção que Cristo vai falar ao seu coração, se assim você permitir. A cruz de Cristo é o sinal da nossa gloriosa vitória, pois a morte não tem mais vitória, pois Cristo já venceu. É na cruz de Cristo que nós temos a nossa vitória garantida. Sabe por quê? Porque a morte não tem mais vitória em nossas vidas. Porque Jesus Cristo venceu a morte e nos deu esta vitória. Você quer vencer a morte? Você quer ter a vida eterna? Então receba Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe, irmãos, ontem, falei sobre o problema da minha geladeira. Sabe uma coisa? Deus é muito bom. Hoje eu já chorei muito. Como Ele faz as coisas, irmãos. Como Ele faz as coisas. Geladeira em casa, geladeira quitada, conserto feito. Porque Deus é bom. Sabe o que faz. E em tudo está certo. Não vou dizer que a pessoa que nos ajudou ainda completando o que faltava, porque não me deu autorização para isso, mas é uma irmã muito querida. A irmã sabe que estou falando com você, sabe que estou falando com a senhora, minha irmã, então muito obrigado, que Deus abençoe sua vida.
possamos juntos, como uma família, prosseguir nesse ministério árduo, um ministério em que estamos tendo um crescimento mais difícil. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter feito nossas vidas. Obrigado, Deus, por Senhor levantar pessoas em minha vida que contribuem para o nosso ministério, contribuem para o crescimento da nossa igreja. Pessoas, ó Deus, que às vezes não podem ofertar, não podem dar nada, mas estão orando, estão participando, estão convidando, estão ali assíduos ao Senhor, ao trabalho. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sabe o que faz e em tudo está certo. Obrigado por esse estudo, ó Deus, uma série de 7 estudos. Obrigado porque tem feito nossas vidas. Fica, Deus, conosco, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora vai lá e curta o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça. Se inscreva, é muito importante para a continuidade do nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você tenha um dia de vitória, saúde e prosperidade. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.